Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos começar a falar de fato aí do que é essa hidrólise salina, né? Tanto mistério que a gente está fazendo já há 2 aulas sobre ela, então de fato vamos entender esses conceitos. Bom, gente, imagina aqui que eu tenha 2 sistemas, tá? 2 beckers com água, e eu vou dissolver 2 sais neles. Lembrando que a hidrólise que nós estamos falando aqui é a hidrólise salina, então nós vamos pegar um sal, vamos dissolver ele em água e vamos ver aí o que acontece com o pH dessa solução, beleza? Bom, gente, seguinte, o primeiro sistema que eu tenho aqui é o sal, eu estou dissolvendo o cianeto de sódio na água. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Bom, de início, bom, se é um composto iônico, esse camarada vai sofrer uma dissociação, beleza? Então, a primeira coisa que vai acontecer é que esse Na vai se separar do CN, né? Lembrando que num sal, sempre o primeiro é positivo e o segundo é negativo, né? Cation, ânion, ok? Sempre, nunca se esqueça disso. Então a primeira coisa que acontece aqui, ó, vou até colocar até antes aqui, ó, primeira coisa que acontece será a dissociação desse sal. Professor, não estou lembrado o que é dissociação. Simples. Dissociação nada mais é do que um composto que já tem íons e quando ele mergulha na água, é dissolvido na água, esses íons se separam. Show de bola? Então olha só, então a primeira coisa que vai acontecer vai ser a dissociação do cianeto de sódio. Então eles estavam todos felizes, juntos ali, né? E quando cai na água, ocorre a separação deles. Show de bola. Beleza? Né? Lembrando aqui, ó, estado sólido e agora eles estão no estado aquoso, né? Aquele estado onde eles estão mergulhados na água, né, professor? Isto. Beleza. Bom, gente, agora a questão é a seguinte. Eu quero recordar vocês algumas coisas que a gente já retratou lá na última aula. Bom, a gente sabe que um sal, qual que é o papai, qual que é a mamãe dele mesmo, qual que é a origem, a genética salina dele, né, inorgânica dele, aí entre aspas. Bom, um sal, ele tem a sua origem, certo? De uma base e de um ácido. Isso a gente viu lá na última aula, né? O cátion, o ânion do sal. O cátion a gente viu que vem da base e o ânion a gente viu que vem do ácido, certo? Bom, a gente viu que as bases elas podem ser fortes ou fracas, os ácidos podem ser fortes ou fracos, ok? A questão principal aqui é a gente identificar de que base veio, né, esse sal e de que ácido veio esse sal. No caso aqui, ó, Na, o sódio, né, o íon sódio é o meu cátion, e no caso aqui o meu ácido, ele vai vir desse ânion cianeto. Então nós temos aqui a base hidróxido de sódio, e aqui nós temos que ele vem do ácido cianídrico. E o que eu falei para você na última aula? Eu te dei um macete, né, para você guardar com você. Obviamente você vai guardar com você, né, Pablo? Ai, meu Deus do céu. Para você guardar alguns elementos que são extremamente importantes e que sempre caem nas questões. As bases clássicas, né, professor? Isso. Aquelas que são as mais fortes. Eu falei o quê? Que o Nakali. Lembra? Para você guardar Nakali, os 3 principais aí metais alcalinos que geram bases fortes, né? Então o sódio, ele é uma base forte. O íon sódio, ele vai gerar então aqui uma base forte. Beleza? Tranquilo, professor. Agora a questão da base, do ácido agora. Bom, gente, aqui é o cianeto, né? O cianeto é um ânion é, que não é oxigenado, né? Não tem oxigênio nele. E o que acontece? Ele vai formar então aqui um hidrácido. E os hidrácidos, os mais fortes, são aqueles que têm cloro, bromo e iodo. E o flúor aí que é moderado, né? Ácido clorídrico, bromídrico, iodídrico e o fluorídrico que é moderado. O restante dos hidrácidos, todos eles são fracos, beleza? Então, em outras palavras, se você vê um sal que tenha cloro, bromo, iodo, certo? Eles são ácidos fortes.
Se não tiver esses camaradas, se não tiver o cloreto, o brometo, o iodeto, esqueça, é um ácido fraco, vai vir de um ácido fraco. Então, nesse caso é o cianeto não está entre os fortes, pronto, ele é um ácido fraco. Então, já definimos aqui que o sal cianeto de sódio, ele veio de uma base forte, porém ele veio de um ácido fraco. Ou seja, quem que vence aqui? Quem que ganha briga de caráter? Bom, é o caráter forte. O forte sempre ganha do fraco, né, professor? Exatamente. Uma pessoa forte sempre vai ganhar de uma pessoa fraca. Então aqui é uma briga de caráteres químicos. Aqui é o caráter básico lutando, brigando contra o caráter ácido. Como o básico é mais forte, então já posso dizer que esse sal ele vai formar uma solução salina quando for dissolvida em água, que vai ser uma solução básica. Então já sei disso. Então, por causa disso, eu já sei, ó, como o caráter básico é maior, né, que o caráter ácido, eu posso ter certeza, dissolvi o cianeto de sódio na água, eu vou ter uma solução com caráter básico, certo? Então eu já posso esperar um pH maior que 7, beleza? Bom, professor, isso daí a gente viu na outra aula. Mas a questão é, por quê? Por que que exatamente o camarada que veio de uma base forte e daí o que veio do ácido fraco, esse sal formado dissolvido em água gera uma solução básica? Bom, a gente vai entender isso a partir da nossa análise da hidrólise, certo? Então é a hidrólise que vai explicar pra gente por que que essa solução ficou básica, beleza? Primeiramente, professor, o que que é hidrólise? Gente, hidrólise, olha só. Hidrólise. Hidro vem da palavra água, obviamente. E lise, quebra, certo? Então é uma reação química com a água. Então a hidrólise já posso ter certeza. Alguma coisa desse sal está reagindo com a água, certo? Então já tem em mente. A hidrólise salina nada mais é do que uma reação de alguma coisa no sal que está reagindo com a água. E faz todo sentido. Eu não estou dissolvendo esse sal exatamente na água. Então vai ter alguma coisa nesse sal que vai reagir com a água. Então, se você quiser, eu vou deixar mais embaixo a definição aqui para não atrapalhar. Então, o que é hidrólise? Na maneira mais simples, tá, gente? Não sem complicar, né? Sem exagerar e sem perder o de fato o que é o conteúdo. Então, a hidrólise é a reação. A hidrólise é a reação do sal. Eu vou colocar entre aspas do sal, porque vai ser alguma coisa do sal, certo? Para ser bem mais específico, alguma parte do sal. Então é a reação do sal com a água, ok? Com a água. Então, se você quiser colocar aí, ó, nesse entre parênteses sal, né, que eu coloquei aqui entre parênteses, não, né, entre aspas aí, alguma coisa, né? Alguma parte do sal, para ser mais próximo da realidade. Então, isso que é a hidrólise. O sal, alguma parte do sal, vai reagir com a água, certo? E agora vamos aí de fato. Quem que vai reagir com a água? Eu preciso entender isso. A hidrólise, ela parte a partir desse enunciado. Que parte do sal está reagindo com a água? Então, se você quer saber quem está sofrendo hidrólise, você está fazendo a seguinte pergunta: quem está reagindo com a água? Certo? Eu costumo falar a seguinte analogia com os meus alunos. Olha só, então vê se você entende. Imagina que a hidrólise é uma pessoa que está assim com raiva, certo? Imagina que a água assim, ela tá assim, ó, nervosa. Ué, por que aconteceu? Porque dissolveram algo nela. Ela tá revoltada, né, professor? Tá louca da vida. Isso, tá louca da vida. Porque ela não queria, não sei, ela queria ficar de boa na dela. Isso, daí foram lá e mergulharam um sal, dissolveram um sal miserável nela. Ela tá louca da vida. Aí o que ela vai fazer? Ela tá revoltada. Ela quer descontar em alguém. Ela quer desquitar. Ela quer
que ela quer revenge, né, professor? Vingança, né? Isso. Só que tá, a água não é boba, né? A água não é boba não, meu querido. Você acha que alguém vai bater em alguém forte? É óbvio que não, certo? Sempre quando, né, tipo, ela tá com raiva, assim, ela tá com vontade de vingança, mas ela não é tonta. Ela não vai atacar alguém que é forte. Ela vai buscar atacar alguém que é fraco. Ah, professor, eu acho que eu tô começando a entender. Então quer dizer que a água ali, quando foi dissolvido o sal nela, ela ficou meio ali, entre aspas, estressada ali, né? E agora ela quer atacar o sal. Exatamente. Só que ela não é boba. Ela não vai atacar a parte forte do sal. Ela vai atacar a parte fraca. Porque quem apanha é a parte fraca. E aqui que está o segredo dessa explicação. Quem sofre hidrólise é a parte fraca do sal. Ah, aí eu costumo brincar com os alunos. Quem apanha é a parte fraca. Quem sofre hidrólise é a parte fraca. Ah, então quer dizer assim que a hidrólise é a surra que a água dá em alguma parte do sal? Exatamente. Na parte fraca do sal. Então a hidrólise é vamos dizer assim, é quem está apanhando, quem está reagindo com a água. Beleza? Então anote aí. Olha só. Então deixa eu até fazer um esqueminha para você. Opa, se eu acertar, né? Fazer alguma coisa mais reta, né, professor? Sem essa tortura aí não dá certo, não. Então olha só. A hidrólise. Quem sofre hidrólise? Então a pergunta é essa. Quem sofre hidrólise? Toda vez que você ouvir essa pergunta, ou ver essa pergunta, ou se fazer essa pergunta, né? Em exercício de hidrólise, você precisa fazer essa pergunta para você mesmo. Quem sofre hidrólise? Bom, alguns termos, algumas modificações nessa pergunta para ficar mais fácil. Quem sofre hidrólise? Em outras palavras, quem reage com a água? Ou na maneira professor Pelúcio de se explicar a matéria, quem apanha da água, certo? Então aqui, ó, quem apanha da água. Então, é três perguntas que quer dizer a mesma coisa, certo? Quem sofre hidrólise. Ó, quem sofre hidrólise, o químico falando isso. Quem reage com a água? Aquele aluno que já tá meio que adaptando. É quem apanha da água. Aquele que já, tipo assim, já traz transposto, assim. Tá facilitado. Mas você vai chegar na mesma resposta, meu querido. Então, quem sofreu hidrólise é a mesma coisa que quem reagiu com a água ou quem apanha da água. Aí você vai lembrar. Quem apanha, certo? Vai sobrar para a parte fraca do sal. Então a água só vai bater em quem é fraco, ela não vai se meter com a parte forte, ela vai bater na parte fraca. Aí você vai responder essa pergunta. O íon fraco, certo? Então é o íon fraco que sofre hidrólise. Como assim o íon? Ué, você está lidando com um cátion que vem de uma base e o ânion que vem de um ácido. O que for fraco, apanha. O que for fraco, sofre hidrólise. Beleza? Pronto, gente. Tá aqui a base de hidrólise. É só a gente aplicar. Olha só. Quando esse camarada cai na água, o que ele sofre mesmo? Dissociação. Então os íons estão separados aqui. Tá aqui o Na, tá aqui o Cn-, o cianeto. Beleza? Agora a pergunta que eu faço para você é a seguinte. A água tá brava. Quem que vai apanhar dela? Quem que vai levar uma surra da água? O professor, é a parte fraca. No caso do cianeto de sódio, quem que é a parte fraca? Adivinha, meu querido. Sobra para qual coitado aqui apanhar? Sobra pro cianeto. Então é o cianeto que vai apanhar, porque ele é a parte fraca. Ixi, professor, então aqui, ó, a hidrólise vai acontecer, né? Exatamente. Então aqui é a hidrólise do íon fraco, né? Quem vai apanhar da água. Então já coloca o cianeto aqui, ó. Cianeto é tu mesmo que vai apanhar dessa água. O que acontece, gente? Como que esse cianeto vai reagir com a água? Simples. Olha só como é simples. A água, ela vai, vamos dizer assim, doar um H+,
para o cianeto. E isso aqui vai ficar da seguinte maneira. Então aqui, ó, ela vai pegar e vai dar um dos seus hidrogênios, vai dar um H+ para o cianeto. E o cianeto vai virar o quê? Vai virar a sua fórmula molecular, a sua forma de ácido cianídrico, certo? Então o resultado foi esse. O cianeto recebe aqui, ó, o H+ e se torna ácido cianídrico, a sua fórmula molecular. A questão é a seguinte, minha gente. Quando a água, olha só, vamos fazer uma subtração aqui. Quando a água perde um dos seus hidrogênios, o que sobra? Sobra um hidrogênio e um oxigênio. Sobra o quê? Um íon hidróxido. Ah, professor, então quando ela perde um hidrogênio, só sobra o H e o O, né? Exatamente, era H2O, perdeu um dos seus hidrogênios para o cianeto, né? Ela bateu, né? Ela fez hidrólise ali, reagiu com o cianeto e acabou dando um dos seus prótons para ele, um dos seus H+ para esse cianeto e ele virou ácido. Aí o que a água virou? A água virou íon hidróxido, OH-. E aí que tá, gente. Olha só como deu na cabeça. Exatamente o que a gente tinha previsto já. Uma solução básica. Uma solução básica. Dá uma olhada. O que formou nessa hidrólise aqui? Um OH-. De fato, a solução fica básica porque quando o ânion cianeto sofre hidrólise da água, né, reage com a água, ele vai formar íons hidróxidos, certo? Então, esse é o motivo da solução ser básica, certo? Então, esse é o motivo da solução ser básica, porque quando o cianeto sofre hidrólise, a água acaba se tornando íon hidróxido, beleza? E tá aí, gente. Essa é a ideia da hidrólise. A hidrólise nos explica por que a solução final ficou básica. Porque o íon cianeto, ao sofrer hidrólise, fez com que a água, né, a molécula de água, se tornasse em um íon hidróxido. Ok? Bom, vamos fazer agora aqui na parte de baixo, para você pegar bem esse conteúdo. Olha só. Aqui eu tenho o sal cloreto de amônio, beleza? Aqui a parte positiva, aqui a parte negativa. Qual que é a primeira coisa que acontece quando esse sal entra na água? Professor, composto iônico vai sofrer dissociação. Ah, professor, estou entendendo. Então vai sofrer dissociação, né? O Na+, o amônio, né? Vai se separar do cloreto. Isso, perfeitamente. Agora olha só, então é exatamente isso que aconteceu. O cloreto de amônio, que estava bonitinho junto, quando entra em contato com a água, sofre a dissociação. Beleza, professor, tranquilo. Agora a pergunta que eu faço para você. Esse sal, cloreto de amônio, ele veio de uma parte de um ácido fraco, de um ácido forte, de base fraca ou de base forte? Vamos saber a natureza dele, né? Do que ele veio aí. Então, olha só, vamos fazer aqui a análise dele. Com todo cuidado, certo? É o começo dessa parte do conteúdo, depois a gente vai tratando com mais rapidez. Olha só, NH4Cl. Bom, aqui está a parte positiva, a parte negativa. Então, a parte positiva vem da base, a parte negativa vem do ácido. Beleza? Bom, só é forte quem é do grupo 1, metal alcalino, e alcalino terroso, com exceção do magnésio, né? Então, metal alcalino terroso. Então, aqui, gente, o amônio, né, o NH4+, ele tá sobrando, então é base fraca. E fraquinha, né, professor? Fraca, base fraca. Já aqui, ó, cloro. Eita, professor, cloreto. Cloreto é ácido forte, professor. Você falou, né? Os hidrácidos que tem cloreto, brometo e iodeto são fortes. Pronto, já sabemos então que é a parte do ácido que é forte desse camarada. Bom, você já sabe, a briga aqui é entre caráteres químicos. O caráter básico brigando com o caráter ácido. No final, quem que venceu lá na solução quando o cloreto de amônio foi dissolvido? Simples, ganhou ali o caráter da solução quem for forte. Ah, então o caráter ácido que venceu, professor. Pronto. Então já sabemos aqui que essa solução é
ácida. E se ela é ácida, o pH dela é menor que 7. Pronto. Só que agora a gente tem que entender a hidrólise. A gente tem que explicar por que, que essa solução ficou ácida, beleza? E a maneira de explicar por que, que essa solução ficou ácida é por meio da hidrólise salina. Saber quem sofreu hidrólise, né? Ah, professor, quem apanhou da água, né? Isso, quem apanhou da água. Professor, eu sei, só apanha a parte fraca. E nesse caso, quem que é a parte fraca aqui? É a parte que veio da base ou é a parte que veio do ácido? Simples, né, professor? É a parte que veio da base que é fraca. Ah, então é o cátion que é a parte fraca? Exatamente. Então é o cátion que vai sofrer hidrólise. Então aqui, meu querido, sobrou para tu mesmo, amônio. Você que vai sofrer hidrólise. Você é a parte fraca, você vai apanhar. Você vai sofrer hidrólise. Beleza? Então vamos lá. Então, primeira coisa que aconteceu foi dissociar. Tava juntos os íons, se separaram. Agora a parte fraca apanha, a parte fraca sofre hidrólise, reage com a água. Então vou colocar aqui, ó. Ó o amônio, professor, que bonito, nunito ele, né? Isso. Então aqui, ó, ele vai reagir com a nossa amiguinha água, beleza? Bom, gente, aí o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui então esse equilíbrio, né? Porque a hidrólise é uma reação reversível. Show de bola? Então, olha só, gente. Como o Na4Cl, né, o cloreto de amônio, é um sal de ácido forte e de base fraca, graças à dissociação iônica, sua solução aquosa contém, né, esses íons que a gente acabou de ver que se dissociaram. Beleza? Tranquilo até aqui? Agora, o que vai acontecer, gente? Nesse processo agora que o NH4, o amônio, vai sofrer hidrólise, a água vai reagir com ele e vai formar a seguinte situação agora. Olha só. Agora, gente, olha aqui que legal. A água, então, vai reagir com esse camarada, vai bater nele, né, professor? Isso, vai reagir com ele, vai bater nele. E vai vir aqui, ó, um OH-. Vai vir um OH- para esse camarada. E, professor, mas se você tirar o OH-, ó, H e O da água, o que que sobra? Bom, não tem mais oxigênio, tirei um dos hidrogênios, só ficou hidrogênio, professor. Exatamente, vai ficar um H+. Capaz, professor, exato, vai ficar um H+ aqui. Ah, então quer dizer, ó, que esse NH4, ele vai receber então aqui um OH-. Isso, e vai se tornar o quê? Uma base, que é a sua base fraca aqui no caso, beleza? Que é o NH4OH. Deixa eu só separar aqui para não ficar tudo grudado, né? Então aqui, ó, essa é a água, né? Fez aqui uma reação e qual que foi a reação? Passou o OH pro amônio, certo? Passou o OH pro amônio. O que restou da água? Ixi, professor, restou só um hidrogeninho, um H+. Pronto, gente. Tá aí o resultado. Então, ó, o amônio recebeu aí um hidróxido da água, certo? E o que sobrou? O que ele virou? Uma base, né? A sua base fraca, né? Correspondente. E o que sobrou na solução? O que sobrou dessa molécula de água? O H+, que a gente sabe que é o responsável por qual caráter? O caráter ácido. Então tá aí, gente, ó, solução ácida. Então a solução ácida que a gente viu aqui, ó, nessa parte já, é devido a quê, professor? É devido à hidrólise que o cátion amônio sofreu. Beleza? Então, devido à hidrólise da parte fraca, que no caso foi o cátion, a solução, né, ganhou aí, né, no sistema íons H+, que é o que caracteriza uma solução ácida. Beleza? Muita coisa nessa aula, né, gente? Eu sei, esse assunto dá um baque assim quando ele vem,
Mas na próxima aula vamos deixar também as coisas um pouco mais claras. Vamos fazer aquele quadro bem bonito de resumo para você entender. Vamos fazer aquelas considerações, certo? As considerações importantes para você e você vai sacar certinho. Acredito que você já pegou, mas lá no próximo aula a gente vai fazer aquelas considerações fundamentais, né, sobre essa hidrólise e o que você precisa realmente guardar, ok? Então acompanhe a nossa próxima videoaula.